Seja bem-vindo ao CarusoCast número 4, e esse daqui é um bate-papo que eu tive com a Simone, do Família Organizer. Ela me chamou para uma live lá no Instagram, como o minimalismo pode te ajudar a parar de procrastinar. Eu falei algumas coisas inéditas, contei algumas coisas da minha história, espero que você curta esse bate-papo. Eu acho que assim, eu poderia falar de várias coisas que ajudam a não procrastinar em casa, né? Mas eu escolhi hoje uma coisa que eu acho que eu nunca falei sobre a relação do minimalismo com a procrastinação, né? Eu quero, assim, pegar essa ideia que eu vou abordar aqui e transformar isso num curso, inclusive, né? Depois eu falo mais sobre isso. Antes de falar, eu queria contar um pouquinho da minha história e do que tem a ver, como que o minimalismo, eu percebo o valor dele na minha vida, né? Então, eu já fiz muitas mudanças, assim, físicas mesmo, de casa, de cidade, de estado, muitas vezes no serviço voluntário, né? Simplesmente porque eu decidi trabalhar em outro lugar mesmo. Então, várias circunstâncias diferentes. E toda vez que eu me mudava, aquele processo de você empacotar as coisas, de você, às vezes, perceber que você não vai conseguir levar tudo. E aí, quando você se dá conta disso, tem aquela parte meio dolorida de você se desfazer de algumas coisas, né? De destralhar. E apesar de ser um processo doloroso, depois que você executa, você vê, puxa, como eu tô me sentindo mais leve. Todas as vezes que eu fiz isso e fui assim, cada vez diminuindo as minhas coisas, em cada mudança diminuindo mais, eu percebi que cada vez eu me sentia melhor. E isso acaba tendo um impacto na nossa maneira de fazer as coisas, no nosso dia a dia, até o ponto que hoje eu cheguei aqui, nessa casa onde eu tô, por causa da pandemia. Há uns 5 meses atrás, mais ou menos, eu saí de viagem, né? Eu saí com a minha mochila, com pouca roupa, com o meu computador, que é o que eu sempre saio para trabalhar onde eu tiver, né? Onde eu tiver eu trabalho. E aí, no meio dessa viagem, eu estava no Espírito Santo e começou a pandemia. E aí começou o processo de fechar as coisas e eu estava tentando resolver uns assuntos da minha empresa no Espírito Santo. E aí eu falei assim, caramba, né? Voltar para São Paulo seria mais complicado do que vir para cá, para onde eu tô, que é interior de Minas, que foi uma cidade que eu já morei, que eu tenho muitos amigos, que eu gosto muito, e eu meio que corri para cá como refúgio. Então, eu aluguei uma casa aqui e tô aqui desde então, com pouquíssimas coisas. Basicamente a minha mochila, e claro, tinha alguns móveis, algumas coisas que estavam no Espírito Santo, aí eu trouxe para cá, né? Mas por que eu tô contando essa história toda? Essa mudança forçada, ela me comprovou o quanto é bom ser minimalista mais ainda. Tipo assim, eu não tinha dúvida disso. Mas a mudança que eu fiz agora foi algo que, assim, foi, assim, meio absurdo. Tem gente que não acredita, mas você alugou uma casa aí, você tá morando e você saiu de viagem só com a mochila? E eu tô super bem, e eu tô experimentando, nesse momento que eu tô aqui, um momento muito mais criativo, muito mais produtivo, muito mais focado, e parte disso eu atribuo ao fato de eu estar com as mínimas coisas que eu preciso aqui, né? Dito isso, essa parte aí da história, né? Eu acredito que ter menos coisas, na verdade, é um reflexo da mente organizada. Muito No seu trabalho, me fala sobre isso. Que daí eu já concluo o raciocínio lá. No seu trabalho, você percebe que às vezes a pessoa está lá toda bagunçada e, na verdade, a mente dela, a vida dela é que está bagunçada, não é a casa que está bagunçada. Você enxerga isso também? Muito. O ambiente é o reflexo do interior da pessoa. Tá, pendências para resolver,
relações para resolver, apego em coisas que não fazem mais sentido, né? E daí se transporta, né? E a gente fala muito disso. E como você falou, o desapego é doloroso, muitas vezes. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo passo a passo na organização, da pessoa ter aquela dificuldade de desapegar e de precisar de alguém para isso mesmo, sabe? Precisar de alguém para falar, olha, mas fazer várias perguntas, pensar e refletir por que ela tem aquelas coisas, faz sentido, sabe? Daí, quando ela começa a ter consciência e conseguir desapegar, amigo, não para mais. É um desapego geral. Eu organizo uma casa que a pessoa doou um caminhão de coisas. Ela doou um caminhão de coisas. Ela tinha muita... Morava numa casa muito grande, num apartamento menor. Porém, ela queria levar tudo junto com ela. Tinha muita coisa que não fazia sentido. E hoje ela é amiga, né, minha. Ela sempre... Porque é um alívio, né? Uma sensação de bem-estar, de ter mais controle das coisas, né? Menos coisa, mais fácil o controle, mais fácil. Não que a gente controle, né, Dario? Mas quando você tem menos coisas, né? Sim, eu gostei do que você falou aí, né? Você continuar levando para sua vida coisas que não fazem mais sentido. Então, nessas mudanças que eu fiz, cada vez que eu sentava para decidir o que eu ia ter que me desfazer, a análise é o que faz sentido hoje na minha vida, porque talvez algo fez sentido no passado, mas não faz mais. E essa abordagem não é só com coisas, é com a vida, até com os relacionamentos, né? Tem pessoas na nossa vida que às vezes a gente está insistindo numa coisa e não faz mais sentido aquilo. Então, o minimalismo, essa abordagem do minimalismo, ela ajuda a gente a entender que a gente tem coisas porque elas têm uma função. Então, uma vez que ela tem uma função e você faz uso daquilo com objetivo, ter só as coisas que têm uma função, elas parece que é como se abrisse espaço mental, sabe? Para você ter mais foco naquilo que é realmente importante. Às vezes a gente deixa para lá o que realmente faz toda a diferença na vida da gente, né? Sim. E sabe, você estava falando sobre pessoas que tem muita coisa e tal, tipo acumulador, né? E passou por um processo forçado de jogar as coisas fora, muitas vezes ele volta a ser acumulador, volta a ficar um monte de tralha em casa, porque aquilo não foi um processo interno, né? Aquilo não veio de dentro, não foi uma mudança real, né? Então, por que eu tô te falando isso? Porque não foram só as mudanças físicas que me proporcionaram essa clareza. Essas mudanças físicas com o destralhamento. Eu venho num processo de mudança da minha vida, da minha mente, nos últimos meses, anos, né? E é exatamente isso que me proporcionou fazer mudanças reais, duradouras, significativas. Não só coisas que como o acumulador que é forçado a jogar algo fora, mas depois ele volta com tudo, porque aquilo não foi uma decisão dele de verdade, né? E assim, claro, quando a gente tem menos coisas, a gente gasta menos tempo dando manutenção, a gente passa menos tempo limpando. Então, isso tem muito a ver com o que você perguntou no início, né? Sobre a procrastinação também. Às vezes você está em casa e aí você procrastina algo importante, uma tarefa importante, e fala assim, não, eu tenho que lavar a louça, porque eu não consigo ficar trabalhando sem lavar a louça. Aí vai lá e lava a louça. Aí fala assim, não, mas olha, tá meio sujo esse chão aqui, eu vou dar uma limpada nesse chão. Aí limpa o chão. Aí não, eu vou dar uma organizada nesses potes aqui, mas na verdade, isso tudo a pessoa está fazendo como uma desculpa para não fazer o que é importante, para procrastinar, né? Então, uma abordagem mais clean, com menos coisas para você cuidar, é claro que vai resultar em você ser menos distraído.
e você ser menos, como que eu diria? Você é como se a sua própria casa te pregasse peças e você permitisse, porque é você que permite entrar as coisas que entram na sua vida, na sua casa. Isso aí. Quando eu crescer, eu pretendo ficar minimalista. Eu cheguei a assistir esse documentário na Netflix, que recomendou, eu tinha assistido um pedaço antes já, daí eu tô... mas depois você comentou sobre o minimalismo, né, que não tem a ver com a ideia que muitas pessoas pensam, né, de ter uma camiseta preta, um tênis, uma calça e é isso ser minimalista. Não é bem assim. Não. Então, o que que você pensa do minimalismo? Poucas palavras. Olha, é uma maneira de enxergar as coisas, eu até falei isso uma vez já, sendo materialista, um materialista no bom sentido. Então, como assim, né? Tem gente que, por exemplo, compra, sei lá, cinco moletons, mas ela sempre usa o mesmo, sempre usa um. Às vezes até vai lá no shopping e tá meio estressado, faz uma compra por impulso e chega em casa, encosta aquilo e continua usando aquele um moletom que ela gosta mais. Por quê? Porque ela não tá dando valor pro que ela tem. Ela não comprou com propósito, com objetivo, né? Comprou por impulso. Então aí sim é um materialismo ruim, né? Mas quando você tem a visão de que a coisa tem que ter uma função na sua vida, aí você tem um moletom e você tá feliz com ele, mas um moletom bom, não 5 vagabundos, entendeu? Um bom. Aquilo cumpre uma função, você curte usar e, claro, uma outra coisa que as pessoas acham assim, por exemplo, o minimalista tem que ser tipo um ermitão, assim, alguém que... o cara é uma seta, o cara não tem prazer na vida, não tem coisas boas. Não, ó, eu tô gravando essa live aqui com um iPhone. E por que eu tenho um iPhone? Porque eu trabalho com vídeo. E o iPhone é o melhor para filmar. Então, assim, não tem a ver com você não ter coisas boas ou ter um repúdio com coisas materiais. Não é isso. É você ter equilíbrio e entender que cada coisa tem uma função, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Qual que foi a pergunta? Que você... é ter aquilo que você usa de qualidade. Então, por exemplo, eu organizo um guarda-roupa e quando eu estou tirando as coisas, eu já vou falando para as pessoas, olha, você está vendo o que você está deixando? Esse é o tipo de modelo que você não pode comprar nunca mais. A lista do que você gosta, esse é o tipo de camiseta que você gosta, essa é a blusa que você gosta, vai lá e compra uma de qualidade, caiba no espaço quadrado que você tem, criatura. Tem que se adaptar ao espaço que a gente tem e ser grato por isso. A gratidão é muito importante. Perfeita a sua colocação. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Fala. O que você acha de rotina? Eu falo muito de rotina aqui, né? E uma rotina no sentido de não ser chato, uma coisa engessada. Mas uma rotina. Eu percebo uma rotina aí no seu dia a dia. O quê? Fala aí. Você tem uma ótima leitura, que eu escuto e você lê, que é a Bíblia Sagrada, todos os dias, que você sempre está mostrando. Você sempre fala dos seus passarinhos aí, que não são seus, mas você adotou. Muito melhor eles fora da gaiola. Você gosta de ouvir uma música. Mas o Dario, gente, para quem está aí acompanhando e não sabe, ele é empreendedor, né? E isso é que me chama a atenção, porque ele faz muitas coisas de forma organizada. Então, como que você faz isso? Tem a ver com rotina? Legal. É interessante ouvir isso, porque é a visão de alguém que está observando os meus stories, né? E por mais que os meus stories assim sejam, você consegue mostrar os bastidores, ainda assim é o palco que a gente mostra, né? Então, não quer dizer, e eu tô falando isso por quê? Porque às vezes alguém tá assistindo essa live e fica achando assim,
eu nunca vou conseguir ser assim, eu nunca vou conseguir, mas eu não sou o tempo inteiro assim. Eu não sou o tempo inteiro hiper organizado. Eu não sou o tempo inteiro o cara que consegue fazer tudo e que... Não. E, por exemplo, eu usei o exemplo do minimalismo e de destralhar. Isso, para mim, em muitos momentos, foi um processo doloroso também, né? Foi difícil. Eu ainda luto contra a procrastinação. Mas essa que é a grande coisa, assim. Construir uma rotina, como você perguntou, que tenha a ver com os meus sonhos e os meus objetivos é exatamente o que faz a diferença para eu conseguir executar ela. E as pessoas às vezes criam rotinas assim, tipo, abre a agenda e fala, não, agora eu vou me organizar. E aí coloca tudo lá, aquilo fica parecendo um Tetris, sabe aquele jogo de Tetris que você vai encaixando os bloquinhos? E não sobra espaço nenhum. Sabe, ninguém consegue viver assim, né? E deixa Então, eu aproveitar, deixa eu abrir um parênteses. fala. Tem muita gente que procura rotina doméstica, por exemplo, no Google e baixa aquela rotina do jeitinho que tá ali. Simone, a minha rotina, eu desenhei ela usando o meu método. Esse meu método é o que eu falei para você, que eu ainda vou lançar ainda o meu curso. Vai ser um curso, mentoria, ainda não decidi exatamente o formato. Mas se eu pudesse falar em poucas palavras, assim, eu vou do macro para o micro. Como assim? As coisas macro na minha vida, as coisas mais importantes, assim, os meus objetivos de longo prazo, os meus sonhos mesmo, né? Aquelas coisas que eu valorizo e tem a ver com meus princípios também. Essas coisas é que vão nortear eu criar hábitos micro no meu dia a dia que me levam para a realização dos meus sonhos. Então, basicamente, essa é a base do meu método, né? E eu estou pensando em chamar ele de método MAM, do macro ao micro, né? Legal. Não sei, estou pensando, né? Pessoal, bota no chat aí, o que vocês acham desse nome? MAM, método MAM, macro ao micro. E assim, cada coisa que eu defino comigo na minha vida, que vai ser uma prioridade, que vai ser um hábito que eu quero construir, eles têm uma função. Isso é parecido com a questão do minimalismo, né? Se você for pensar, é uma abordagem minimalista de construir a rotina, de decidir o que você vai deixar entrar no seu dia, na sua agenda, ou não. Né? Então, se tem lá na minha rotina matinal, que eu gosto de fazer, como você percebeu, né, de ler a Bíblia, isso é uma coisa diária e é uma coisa que eu pretendo fazer o resto da minha vida, porque tem a ver com o meu íntimo, quem eu sou de verdade, o que eu acredito e o que eu valorizo. Então, isso é inegociável. E quando algo é inegociável e você executa, você cria um padrão, cria um hábito e você nunca mais larga. Agora, qual que é a dificuldade das pessoas quando vão querer fazer uma rotina? Vou fazer uma rotina aqui mirabolante. É que ela faz algo que é tão confuso e que é tão cheio de coisas que ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então, no meu método, uma das coisas que eu ensino é você construir hábitos baby steps, que é devagarinho, é um de cada vez, é passo de bebê. O bebê ele dá um passo, depois ele dá outro passo. Então, não tem como você consertar a sua vida inteira do dia para a noite, estabelecer uma rotina saudável do dia para a noite. É algo que exige esforço, é possível, mas exige muito esforço e você vai ter que entender que é um passinho de cada vez. No dia a dia, sim, também, né? Aos poucos você vai acrescentando aquilo que está de acordo com um objetivo maior, o que você pensa lá na frente, né? Vai chegar, são pequenos hábitos que faz toda a diferença no resultado lá na frente. Sim, com certeza. Quando você fala de hoje ser 1% melhor que ontem, 1% parece pouco, né? Mas coloca 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%, é exponencial, assim, é um impacto gigantesco.
E para tudo na vida é assim. Por exemplo, um novo hábito, sei lá, academia. Quando eu não estava na pandemia, era muito mais difícil. Porque tinha o elemento me deslocar até a academia. E agora que eu estou fazendo todo o exercício em casa, com calistenia, tá, é muito legal. Eu estou muito mais regular, está sendo muito mais gostoso até de ver o resultado, porque está sendo uma base mais regular, sabe? Estou conseguindo fazer todo dia. Então, um pouquinho todo dia é muito melhor do que, sei lá, 2 vezes ou 3 vezes por semana na academia, um montão. É verdade. E isso é para outras coisas também na vida, né? Dari, o fato de a gente ser organizado e, né, procurar manter, né, um nível aí de rotina, e a gente vai conseguindo as coisas, isso dá uma alimentada na sua autoestima, no seu bem-estar, né? Sim. E você consegue realizar coisas. E eu acho Vira um círculo virtuoso. Vira um círculo virtuoso. Com certeza. E é o que a gente tem precisado. Pessoas têm dificuldade de ficar em casa. Pessoas que realmente estão enfrentando problemas mesmo de estar em casa, simplesmente porque não conseguem fazer aquela coisa que ela fazia antes. Mas daí tem a oportunidade de ter 1% melhor, né? Posso dar uma viajada agora, que é algo que você não perguntou? Mas você falou isso daí, eu pensei aqui. Uma coisa que eu sempre gostei foi de ficar sozinho comigo mesmo. Eu gosto da minha companhia. E às vezes, essa coisa de lidar com o isolamento, é claro que o isolamento não é bom em si mesmo. E às vezes vai produzir alguns efeitos de ansiedade, psicológicos e tal. Mas algumas pessoas que estão se sentindo muito mal com esse período, tem a ver com elas não suportarem ficar sozinhas com elas mesmas, sabe? Porque daí você precisa pensar na sua vida, nos seus objetivos, em como que você está levando sua vida, né? E eu vejo que, como eu venho num processo aí de algum tempo já de reavaliar minha vida, quem me segue mais de perto lá, principalmente no meu canal no Telegram, né? Eu já abri assim, já falei um pouco sobre a minha trajetória profissional, né? Eu abri loja, empresa, isso e aquilo, e eu acabei me distanciando de um padrão mais simples, e que é o que eu sempre quis e sempre almejei para mim, né? Então, assim, eu me distanciei do que eu acredito por um tempo. Isso me fez mal. Então, existem momentos que a gente está sozinho com a gente mesmo, que a gente se depara com a vida que a gente construiu e percebe que, cara, não tem nada a ver com o que eu queria. E aí você tem duas opções. Você tem que respirar, bater no peito, enfrentar aquilo e mudar. Ou você continua vivendo uma mentira. E continua, às vezes, até fazendo os outros acreditarem que aquilo ali é verdade. Que você realmente acredita naquilo. É verdade. É a gente com a gente mesmo. Então, a gente tem que aceitar a realidade. E é legal quando a gente aceita. Quando eu aceito a realidade, eu vou atrás de ajuda. Eu me abro, eu procuro as pessoas. E eu cresço, né? Daí você cresce. E isso é um pouco de humildade também, né? A gente entender que a gente precisa, né? Precisa de humildade para fazer uma mudança grande na vida. Eu não acredito que você... Eu vi já você postando 2 mochilas e é verdade, hein? Brincadeira, você foi parar aí com uma mochila. Foi. Brincadeira. Eu vi lá, eu falei, nossa, preciso arrumar a minha mochila. Preciso deixar. Eu tenho... E a minha mochila de emergência mesmo, ela tá lá em Sorocaba. É uma mochila cargueira, é uma mochila cargueira da Deuter, é muito massa e tal. E eu vim pra cá com a minha mochila de trabalho, que é a mochila do notebook. Tá? Mas, Dario, sabe outra curiosidade? Por que eu quis mesmo te convidar? Porque eu escuto muito dizer também que os homens não são organizados. E não é verdade. Eu conheço um par de homens aí organizados, né? E é aquele princípio, né?
que menos é mais fácil organizar, às vezes é muito mais fácil, inclusive, para o homem se organizar, porque, assim, geralmente o homem tem menos, né? As casas que eu vou organizar, às vezes é muito fácil organizar, ele é mais simples e objetivo. Mulher que complica um pouquinho as coisas. Mas, ó, tem momentos da minha vida que o lugar que eu estou tá meio caótico. E aí, quando acontece isso, eu já penso, tem alguma coisa fora do lugar, mas alguma coisa grande na minha vida, fora do lugar. E, geralmente um reflexo emocional, um reflexo de algum período mais complicado, né? Uma boa forma de você ajudar seu interior é começando pelo exterior. Você manda essa mensagem para o cérebro, né? Você está organizando, pondo as coisas no lugar. O cérebro não entende o que você está organizando. Esse sentimento. Mas é importante você mandar essa mensagem. Né? Tem tudo a ver com o que você está falando. Quando está bagunçada, é porque tem uma coisa bagunçada dentro. Né? Dario, como que ser organizado contribui para você ter ser produtivo e ter um certo sucesso, né? Teve um vídeo aí no YouTube que bombou seu aí, que a gente sabe. Então, esse homem faz muita coisa. E daí você olha lá na história dele, ele tá ouvindo uma música. Ele tá brincando com o bicho. E interessante você falar isso, porque eu me cobro bastante, né? De fazer mais, de ser mais produtivo, de ser melhor. Só que esses dias eu perguntei assim nos stories, né? Por que você quer ser mais produtivo? E aí veio um monte de resposta, assim, bem genérica, né? Eu quero para fazer mais coisas e tal. Para muita gente, você ser mais produtivo, fazer mais coisas, é quase que algo no piloto automático, assim, sabe? Eu preciso executar. E entra um pouco naquela história de você fazer uma rotina toda lá fechada, o Tetris, né? Realizar 1 milhão de coisas. Mas se o seu dia, a sua semana, ela não tiver um espaço para você ser criativo, para você ajudar alguém, para você fazer uma coisa que é importante para você, eu não vejo sentido em ser produtivo, em conseguir fazer mais, sabe? É igual o cara que quer ficar rico. Ele ganha dinheiro, aí ele quer ganhar mais dinheiro, aí por que ele quer ganhar mais dinheiro? Ele quer ganhar mais dinheiro para ele ter mais dinheiro, e aí vira um negócio sem objetivo, sabe? Então, eu percebo assim, que ser mais produtivo, quando você realmente foca nas coisas que são mais importantes para você, naquelas coisas que têm significado, e você consegue estruturar algo equilibrado, uma agenda equilibrada, você consegue ver tempo para ser criativo, para fazer coisas fora da agenda. E para mim isso é vida, entendeu? Para mim, tem gente que olha lá nos meus stories que eu boto a minha agenda, às vezes, tipo, tal horário eu vou fazer tal coisa, que acha que, mano, eu sou um robô, que eu só faço aquelas coisas assim, que nem um louco. Mas não, na verdade não. Ter agenda significa que eu tive um momento de muita reflexão para pensar na minha agenda, no meu tempo, no valor do meu tempo e o que é que faz mais sentido na minha vida para eu usar esse tempo. E para mim faz sentido abrir espaço na minha agenda. Ter espaço, olhar para minha agenda e ver que eu posso fazer uma coisa diferente, que eu posso surpreender alguém, que eu posso me surpreender. Isso é essencial para minha saúde mental, né? Então, eu não sei se é bem isso que você perguntou, mas eu acho que é um paradigma isso. As pessoas acham que você ser organizado vai te tolher, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que ser organizado te liberta para ser mais criativo. Se você olhar o meu Instagram de antes dele ser profissional, porque agora eu vou começar a colocar mais assim... mais conteúdo e aí ele não vai ser tanto um reflexo da minha vida social. Mas quem for olhar o meu Instagram e olhar mais para trás, você só vai encontrar gente e viagem. Gente que eu amo e viagem. Então, porque isso tem a ver com o que eu acredito.
Eu valorizo muito mais as pessoas do que as coisas. Com certeza. E o minimalismo é uma maneira de expressar isso, sabe? De organizar isso. Porque no minimalismo você decide que você vai ser um pouco intransigente em quantas coisas vão entrar na sua vida, né? Então, na minha vida, se você olhar meu Instagram aí, minha prioridade sempre foi experiências, pessoas e não coisas, status ou dinheiro, né? Uhum. É isso. Organização é libertador. E organizar poucas coisas é mais ainda. Deixa eu contar uma coisa Fica à porque vontade. quando eu fazia um trabalho voluntário lá na sede da Testemunha de Jeová no Brasil, né, uma missionária, ela que é super assim, ela é super organizada, super, mas ela era bastante assim perfeccionista, sabe? E ela me contou uma vez que ela ainda luta contra o perfeccionismo. E aí um dia ela me contou uma coisa que fez a diferença assim para ela, né? Ela não podia fazer qualquer coisa sem ter certeza de que todas as gavetas estavam arrumadas, sabe? E aí ela me falou uma coisa que norteia as decisões dela. E eu tirei isso muito para mim e me ajuda até hoje, né? Sempre que eu vou tomar uma decisão de fazer ou não fazer algo, eu faço uma pergunta simples. Isso tem a ver com pessoas? Se tiver a ver com pessoas, eu faço com prioridade. Então, por exemplo, se dentro de mim vem aquela coisa de não, eu tenho que arrumar aquela gaveta ali, mas quem tá falando não é o Dario razoável, é o Dario perfeccionista. E o Dario talvez procrastinador, que tá querendo arrumar a gaveta só para não fazer o que tem que fazer. Aí essa pergunta é muito importante. Eu vou arrumar essa gaveta em detrimento de fazer isso aqui que tem a ver com pessoas. E pessoas são mais importantes do que coisas. Então isso ela falou para mim que destravava ela, né? De sair dali das coisas e focar nas pessoas. E isso para mim é muito real, né? Eu sempre tento pensar no impacto do que eu vou fazer, né? Às vezes a Muito gente bom. muito legal, né? Eu já ouvi uma pergunta assim, viu, você é personal organizer, a sua casa vive sempre organizada? Daí eu falei, não, graças a Deus, porque a casa tem vida. E é muito mais importante a vida do que as coisas organizadas. Tudo a gente tem que ter o equilíbrio. Muito legal, eu sei que você falou. E eu acho Pensar que nisso, né? isso daí que eu falei aqui agora se conecta com o que a gente falou desde o início, né? Do minimalismo. Então, a gente tem que ser reflexivo de qual é a função que as coisas têm na nossa vida. Então, se a gente refletir e ver que, puxa, aquilo ali tem a ver com algo que é muito importante para mim, é com pessoas, é algo superior, é algo generoso, é algo que tem a ver com ajudar os outros, não só comigo, com as minhas coisas, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, fica muito mais fácil e mais leve a gente se organizar. Daria muito obrigada, viu? Nossa, E eu que muito agradeço. legal. Você aí. Quando tiver esse curso aí pronto pra gente, que eu quero saber como vai ser. Quem sabe aí sua aluna também. Legal. Então, deixa eu deixar uma chamada para ação aqui. Você que está assistindo essa live, ou ao vivo ou gravada, vai agora lá em dariocaruso.com.br e se cadastra, coloca o seu e-mail lá, e depois que você confirmar o seu e-mail, você vai ser direcionado para o meu canal no Telegram. E lá vai ter as instruções de como faz para entrar nesse canal. E ali é que eu tenho um relacionamento mais achegado, assim, mais próximo, e acabo mostrando assim não só os bastidores do meu negócio, mas o que eu estou pensando, o que eu estou produzindo, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo. E com certeza quem está lá vão ser os primeiros a saber do curso.
Ah, então, eu já estou lá. Estou sabendo, inclusive, que hoje você bateu um papo com a sua mãe, tá? Tá vendo, Vitor? Legal. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Por ter sido generoso de ceder um pouco do seu tempo, né? Mas já deu para ver que o tempo é uma coisa que ele gosta de usar com as pessoas. E com certeza, o seu conteúdo vai ajudar você a pensar mais, né? Próximo, em menos ter coisas e mais a favor dos outros. E isso, sem falar que nos faz um bem muito grande, né? A gente acaba saindo ganhando, né? Muito mais do que quem está sendo beneficiado. Vai por mim, gente. Quanto mais você dá, mais parece que você recebe. Né? Com certeza. Então, talvez a hashtag dessa live seja menos coisas, mais experiências. Menos coisas, mais pessoas. É isso aí, com certeza. Foi um prazer, viu? O prazer foi meu, Dario. Obrigado de coração. Quem sabe a gente combina uma outra vez aí para a gente falar mais sobre outros assuntos aí relacionados com o jornalismo. Legal. Tá bom? Obrigada e até mais. Até mais.